Fazer uma pergunta, você já teve uma pessoa que você admira muito, e essa pessoa que você admira muito, passar alguns conselhos para você? Uma pessoa que você admira muito, e essa pessoa que você admira muito, passar alguns conselhos para você? Amém? Quem admira aqui o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi um ícone da fé cristã. Mais da metade do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, e ele escreve essa carta aqui a Timóteo, dando alguns conselhos para Timóteo. Então, 3 conselhos que ele deixa para Timóteo aqui, que eu gostaria de salientar nessa noite. Então diz assim, 2 Timóteo 2, 1 a 10 diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Amém. Senhor, obrigado por tua palavra nesta noite ao nosso coração. Abençoa cada um de nós e que nesta noite possamos ouvir estes 3 conselhos que o apóstolo Paulo deixa, ó Deus, ao homem cristão, ao servo do Senhor, aquele que quer viver e alcançar a glória eterna do Senhor Jesus. Nós assim te pedimos com ações de graças no teu santo nome, ó Pai. Amém. Pode sentar, queridos. O apóstolo Paulo fala aqui nesse texto acerca de 3 conselhos a Timóteo. Timóteo era um jovem filho na fé do apóstolo Paulo. Era um companheiro de Paulo, a quem ele amava, a quem ele queria muito bem, e ele deixou então estes 3 conselhos para quê? Para que Timóteo pudesse alcançar a glória eterna. Ele fala aqui: obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Nós estamos caminhando na nossa vida e o desejo de Deus para nós é que nós possamos ser salvos. Não apenas viver a nossa vida aqui, mas viver a nossa vida aqui de tal maneira que nós possamos alcançar a glória eterna do Senhor. Quem quer alcançar a glória eterna do Senhor aqui? Irmãos, é o nosso objetivo maior. Nós não vivemos para este mundo, nós não queremos viver para este mundo, mas nós queremos as coisas que são mais excelentes. E aqui então o apóstolo Paulo deixa para Timóteo 3 conselhos que são importantes. O primeiro deles ele fala no versículo 1, ele diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, o cristão, ele precisa ser uma pessoa fortalecida. Eu e você precisamos ser fortalecidos. E na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo ele fala assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Ou seja, nós não podemos ser fracos, nós não podemos não ter energias. Ser forte significa a gente ter energia. O apóstolo João, ele também fala sobre isso, numa das suas epístolas, ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Ou seja, nós precisamos ser fortes em Cristo para podermos vencer na luta espiritual que nós atravessamos. Nós enfrentamos adversidades porque nós não somos deste mundo. Nós estamos no mundo, mas a palavra de Deus diz: nós não pertencemos a ele. Nós somos chamados para seguir ao Senhor Jesus. Por isso nós precisamos ser fortalecidos. Eu e você, como cristão, nós precisamos ser um cristão fortalecido, um cristão forte em Cristo. O inimigo fará de tudo para trazer fraqueza espiritual. O inimigo fará de tudo para que nós possamos ser indolentes e não termos a capacidade de reagir. Mas a vontade de Deus é que nós possamos ser como Cristo. E o Senhor Jesus foi alguém que tinha força do Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor repousava sobre ele. O Senhor Jesus tinha força espiritual. E eu e você precisamos ser fortes espiritualmente falando. E a palavra fala aqui nesse texto: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Irmão querido, eu e você precisamos ser fortalecidos na graça que está em Cristo Jesus. Essa maravilhosa graça de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. Ou seja, como que nós vamos ser fortalecidos? Pela alimentação espiritual, pela palavra de Deus. Então eu e você, nós precisamos ter cada dia um tempo a sós com Deus. Não tem como a gente viver a vida cristã se a gente não for fortalecido na palavra do Senhor. Nem só de pão, disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Gaste tempo com Deus. Tenha o seu tempo a sós com Deus. Tenha o seu tempo que você se fortalece na graça que está em Cristo Jesus. É um momento único que você tem no seu dia. E eu vou falar uma coisa aqui, é uma coisa que você precisa fazer diariamente. Não é uma coisa que você pode fazer uma vez semanalmente apenas. Não, você precisa ser fortalecido diariamente, continuamente, constantemente no Senhor. Porque se nós não formos fortalecidos, o inimigo vai tentar nos pegar no contrapé, nos pegar de surpresa, armando alguma cilada, alguma armadilha. Então nós precisamos ser fortalecidos na graça, e a palavra fala, essa graça está em Cristo Jesus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É na palavra e na oração. Duas coisas que não tem como a gente viver sem. É graça, é oração e palavra, né? Como o Marcos, aquela frase, né? Qual que é a asa mais importante do pássaro? A direita ou a esquerda? As duas. Nós precisamos da palavra e da oração, não é? Há outras coisas que nos ajudam a sermos fortalecidos, mas a palavra e a oração são fundamentais na vida cristã, na nossa vida com o Senhor. Amém? Então, ser fortalecidos. E uma coisa que ele fala aqui no versículo de número 2, ele diz assim: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O fortalecimento espiritual, ele também está ligado ao nosso ouvido. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa receber a palavra de Deus. Para nós sermos fortalecidos, nós precisamos ter os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor. O Senhor está falando continuamente. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: estou eu dando ouvidos à voz do Senhor?
E a palavra fala, ouvir significa ouvir e procurar colocar em prática na vida. Procure colocar a palavra de Deus em prática na sua vida. Procure colocar em prática os princípios da Escritura na sua vida, para que você seja um homem abençoado, um servo abençoado. Receber aquilo que Deus tem, isso vai fortalecer a sua vida. Mas não apenas receber, compartilhar também. Ele fala aqui no versículo de número 2, isso mesmo que você tem ouvido da minha parte, isso mesmo transmita a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Sabe como a gente consegue aprender as coisas de Deus? Quando não somente nós ouvimos e recebemos, mas quando nós também repartimos e compartilhamos. É como o pão que a gente tem. Não é só para você pegar e ganhar e ficar e acumular. Não, mas é para que você seja como aquela água que chega e que você reparte. Vem e vai, vem e vai. Você é um canal da bênção de Deus. Assim você vai sendo fortalecido. A palavra fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ou seja, à medida que eu ouço a palavra de Deus, eu recebo, eu aplico na minha vida e eu compartilho a palavra de Deus. Nós precisamos ter esse fortalecimento que vem através desse ciclo de Deus passando na nossa vida. É uma verdade que traz força espiritual. À medida que eu recebo, eu dou e eu sou fortalecido no Senhor. Amém? Então nós precisamos ser fortalecidos. Paulo fala a Timóteo, Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que você ouviu, transmita a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Esse é o primeiro conselho que Paulo fala. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Um segundo conselho que ele nos dá está aqui no versículo 3, primeira parte. Ele diz o quê? Participa dos meus sofrimentos. Vamos repetir? Participa dos meus sofrimentos. Participa dos meus sofrimentos. Participa dos meus sofrimentos. Paulo aqui ele não fala assim, participa das minhas bênçãos. Não, ele fala assim, participa dos meus sofrimentos. Ou seja, ele está nos convidando a coisas desafiadoras. E aqui ele vai usar três figuras que são importantes, e a palavra fala aqui no versículo 7, ele diz assim, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. E ele usa três figuras importantes. A primeira figura que ele usa é a figura de um soldado. Um soldado é aquele que se alistou, é aquele que se engajou na tropa. Marcelo falava há pouco acerca da importância de estarmos ligados ao Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, esse é o seu nome. O Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, é aquele que conduz as tropas celestiais, que conduz a virtude celestial. Ele é o Senhor dos Senhores, ele marcha com poder. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Altíssimo. E a palavra fala, nós somos súditos, nós somos seus soldados. É muito importante a gente ter essa compreensão. Por quê? Porque um soldado, ele está num campo de batalha. Ele está numa luta. Então o que acontece? Nós estamos vivendo uma luta espiritual. Hoje está acontecendo uma batalha em curso. Qual é essa batalha? Satanás contra mim e contra você. O reino de Deus contra as hostes do maligno. Ou seja, nós precisamos entender que nós não estamos num terreno neutro, num terreno que não tem desafios.
Pelo contrário, nós estamos num campo minado, nós estamos numa frente de batalha. Todos os dias você se levanta e o apóstolo Paulo fala assim: participa comigo como um bom soldado de Cristo. Participa comigo, sofra comigo. E ele fala assim, porque nós somos soldados, nós estamos numa batalha. E numa batalha, um soldado, ele é desafiado, primeira coisa, a agradar aquele que o arregimentou. Ou seja, o soldado, ele não tem que se preocupar com outra coisa, senão em lutar, senão em servir, senão em estar envolvido. O soldado tem que estar concentrado na sua missão. Ele não pode estar no campo de batalha e ficar focado, não, porque eu tenho que pagar aquela conta. Não. Ele está na guerra, a conta fica com outra pessoa, as situações ficam com outras pessoas. Nós estamos numa batalha. Essa batalha é real, o inimigo é real, há um adversário real que quer nos destruir. E nós precisamos ter essa consciência que nós somos soldados do Senhor. E que nós precisamos lutar por Cristo, nessa luta espiritual, com as armas de defesa, com a armadura de defesa que ele fala lá em Efésios capítulo 6. Tomai toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mas ele fala também com as armas de ataque, não é? Com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com o capacete da salvação, com o escudo da fé. Ou seja, nós precisamos estar com as nossas armas em prontidão. Uma coisa perigosa para qualquer soldado é se a sua arma estiver ruim, se a espada estiver cega, ou se a arma estiver suja, né? Ou seja, mesmo no campo de batalha, o soldado tem que pegar lá e saber como montar e desmontar a arma para tirar os obstáculos. Por quê? Senão na hora que vai dar o tiro em vez de sair para frente, volta para trás. Volta para trás e em vez de atingir o inimigo, atinge ele mesmo. Então, nós precisamos estar com a arma em dia. Então, por isso, nós precisamos estar afiados na palavra. Sermos soldados e saber que nós vamos precisar atacar o inimigo. Nós vamos precisar resistir ao diabo. Nós vamos precisar, uma coisa muito importante, que no exército existe, que na batalha existe, que é o quê? A linha de comando, a linha de comunicação. Ou seja, o soldado ele não vai fazer o que ele acha, o que ele pensa. Ele tem que ir debaixo das ordens que são dadas por alguém que é o seu comandante, que tem a supervisão de todo o campo de batalha. Ou seja, nós estamos num campo de batalha e o inimigo está tentando nos atingir. Às vezes nós não vemos as minas que são lançadas, que estão por baixo, escondidas. A palavra fala sobre os cuidados que nós devemos ter com as ciladas do diabo. Ou seja, nós precisamos nos portar como soldados nesta guerra para poder vencer. Então o apóstolo Paulo, sofra comigo como um bom soldado. Sofra comigo como um bom soldado. Amém? Uma segunda figura que ele usa, além do soldado, que também requer vigilância constante. O soldado não pode ficar de uma hora, não estou lá no campo de batalha e ficar de boa, assim, ficar olhando, passarinho ali, deixa eu brincar. Não, ele tem que ficar o quê? Atento. Por quê? Porque de repente o inimigo vai tentar lançar um tiro sobre ele. Não pode ficar, o cachorrinho, vem cá agora, vou dar na hora do serviço. Coisa nenhuma, não pode. Não é verdade? Amém? Então ele tem que estar concentrado, ele tem que estar atento. Como soldados nós precisamos estar atentos. O inimigo sempre está a tentar armar alguma cilada, alguma armadilha. E nós precisamos estar atentos. Uma segunda coisa que ele fala, uma segunda figura que ele diz para participar dos sofrimentos de Cristo, é a figura do atleta. Ele fala assim,
Igualmente o atleta, verso 5, não é coroado se não lutar segundo as normas. É interessante que o atleta, ele tem que ser inscrito para participar da prova. Não é aquela pessoa que participa aleatoriamente. Ah, não, é um esportista de final de semana. Não, é aquele atleta tem que estar, por exemplo, ele vai se inscrever na prova, ele tem que receber o número, ele tem que falar assim, não, eu estou participando da prova, eu não estou correndo fora da trilha, eu estou correndo na trilha porque eu me inscrevi. Como atletas, nós precisamos ter também essa disposição de participar dos sofrimentos de Cristo como atletas do Senhor. O atleta, ele precisa se impor várias disciplinas. Por exemplo, tem gente que às vezes vai tirar o tempo de lazer, o atleta vai treinar. Tem gente que às vezes vai ter o tempo do final de semana para alguma coisa, o atleta vai se preservar. A questão da alimentação, a quantidade de calorias de doce que pode comer, o atleta vai se conter. Por quê? Porque ele tem que fazer exercício, ele tem que fazer a pista dele. Se é subir a montanha, ele tem que subir a montanha sozinho, ele tem os tempos para fazer no período certo, não é? Ele tem as exigências para fortalecer a musculatura. Para quê? Irmãos, nós estamos numa corrida, nós estamos numa campanha, nós estamos inscritos numa dimensão de uma competição espiritual. E qual que é o prêmio que é proposto? A palavra fala, a coroa da vida, a qual o Senhor reservou àqueles que o amam. Ou seja, Paulo fala assim, olha, seja como um soldado, seja como um atleta disciplinado, seja como um atleta que fica concentrado em fazer o seu melhor, não é? Está melhorando o seu ritmo. Às vezes o atleta ele vai ganhar por frações de segundo. Por frações de segundo. Ele vai ganhar porque ele ficou um dia a mais treinando, uma hora a mais treinando. E aquela hora a mais, aquele dia a mais treinando, fez com que a sua musculatura fosse aprimorada e ele pode vencer. Então o apóstolo Paulo fala, sofra comigo como um soldado, sofra comigo como um atleta, sofra comigo, participa dos meus sofrimentos como um lavrador. A terceira figura que ele usa aqui, participa comigo dos sofrimentos como um lavrador. Ou seja, quem já plantou aqui alguma coisa, sabe que plantar não é fácil. Não é? A primeira coisa que tem que fazer é afofar a terra. É afofar a terra e pegar a enxada lá, não é? E capinar, e pegar às vezes um enxadão, ou se a pessoa tem um maquinário, tem que arar a terra com os instrumentos de aragem, para que a terra possa dar o seu melhor. E o que acontece? Tem dia certo? O lavrador levanta logo cedo pela manhã e vai às vezes até o final da tarde. No dia da plantação, de plantar, de semear, ele tem que estar atento à semeadura, tem o nível da altura da terra, tem vários detalhes que ele tem que fazer. Por quê? Para que ele possa alcançar a colheita. E outra coisa, depois que ele plantou, que ele colocou a semente na terra, agora eu vou cruzar os braços, não vou fazer mais nada. Não, tem que acompanhar o desenvolvimento da planta. Às vezes precisa chamar um técnico, um agrônomo, precisa às vezes colocar algum componente no solo, para que o solo fique bom. Assim, o lavrador, ele trabalha com dedicação, com esforço. Né? Às vezes, quem já plantou algum tomate aqui? Plantou tomate. Mas às vezes, para você plantar o tomate, para dar aqueles tomates grandes assim, não é fácil. Às vezes, na sua casa, você planta um tomatinho, dá um tomatinho michuruca, que não dá nada. E você vê, às vezes, um tomate grande, por quê? Houve um esforço, houve um trabalho, houve um empenho. Assim o lavrador. O lavrador, ele trabalha quando você vai no supermercado e pega lá a colheita, a boa, né? A folhagem está boa, o legume está bom,
está tudo maravilhoso, olha a qualidade dessa. Mas por quê? Porque houve mãos que estiveram trabalhando, as mãos do lavrador. Assim também nós precisamos ser perseverantes na nossa jornada. Trabalhar com empenho. Para quê? Para que nós possamos sofrer por Cristo e participar dos sofrimentos de Cristo. E ele fala aqui, olhe, versículo 7, participa, pondera no que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas essas coisas. Esse sofrimento que você precisa experimentar, o Senhor vai te dar compreensão nisso. Primeira coisa, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Segunda coisa, ele fala, participa dos sofrimentos que está em Cristo Jesus, dos sofrimentos de Cristo. E terceiro conselho que o apóstolo Paulo fala, versículo 8, ele diz assim, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Lembra-te de Jesus Cristo. Irmãos, nós não estamos aqui na igreja simplesmente olhando uns para os outros. Nós estamos olhando aqui para o Senhor Jesus. Ele é o nosso referencial. O problema da igreja é quando tira os olhos do Senhor Jesus. Mas quando a igreja guarda os seus olhos fixos no Senhor Jesus ressuscitado, no Senhor Jesus vitorioso, Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso padrão. Nós somos chamados a crescer na medida da estatura de Cristo. Vitorioso. O Senhor Jesus venceu a morte. Outra coisa, ele fala aqui também, descendente de Davi. Descendente de Davi fala da humanidade de Jesus. Jesus, ele não viveu uma vida diferenciada, que não tivesse problemas ou lutas. Não, ele sofreu, ele teve fome, ele teve sede, não é? Ele trabalhou. Ou seja, nós temos que entender que o Senhor Jesus, ele passou pelas lutas que eu e você passamos. As lutas que o Senhor Jesus atravessou e venceu o pecado, são as lutas que nós precisamos vencer também. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo. E ele fala assim, e lembra-te do evangelho de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O evangelho significa boas novas. Siga os conselhos de vida, os conselhos de salvação, os conselhos que ele fala assim, no finalzinho ele diz assim, para que os eleitos vençam, e tudo eu suporto por causa dos eleitos, para que eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Nós queremos alcançar lá, mas nós estamos aqui. E aqui nós precisamos ouvir a palavra de Deus, colocar em prática, deixar o Espírito Santo conduzir e guiar a nossa vida, para que nós possamos florescer para o reino de Deus e viver a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. E a palavra fala, o Senhor te dará compreensão nessas coisas. Qual compreensão que o Senhor Jesus precisa te dar hoje? Qual área da sua vida que talvez você precise trabalhar hoje? Para que você seja aquela pessoa que Deus quer que você seja. Aquele homem que Deus quer que você seja. Aquele homem que o Senhor Jesus tem promessas e tem bênçãos para você. Nós precisamos ser trabalhados pela graça de Deus. Fortalecidos pela graça. Sofrermos por Cristo. Lembrarmos do Senhor Jesus todo o tempo da nossa vida. Amém. Inclina a tua cabeça. Fecha os seus olhos. Olha para o seu coração. Há alguma coisa que hoje você precisa se esmerar para deixar o Senhor Jesus trabalhar de uma forma mais eficaz na sua vida? Talvez você não está tendo todo o empenho que você precisa e hoje o Senhor Jesus está chamando a você para ter um empenho maior na sua vida com Deus. Talvez você precisa repartir a palavra, talvez você precise ouvir melhor a palavra.
que o Senhor Jesus possa estar presente em sua vida. Se você já entregou a sua vida a Jesus, ou se você ainda não entregou a sua vida a Jesus e precisa fazê-lo, e precisa dizer: Senhor, eu quero estar inscrito nesta corrida. Eu não quero, Senhor Jesus, correr de maneira irresponsável, ou só por lazer ou por brincadeira, mas eu quero estar participando do prêmio celestial. Eu quero alcançar a meta celestial, a vitória do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nessa noite nós estamos aqui na Tua presença. Conheces o coração do Teu Filho. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a aprimorar a nossa vida contigo, Senhor Jesus. Se há áreas que precisam ser trabalhadas, ó Pai, que nós possamos ir à cruz, que nós possamos ouvir estes conselhos que o apóstolo Paulo nos dá, para que nós possamos ser fortalecidos na graça que está em Cristo Jesus, salvos pelo sangue do Senhor Jesus, fortalecidos na graça. Ó Deus, sofrermos por Cristo, participarmos dos sofrimentos de Cristo e nos lembrarmos do Senhor Jesus, para que nós sejamos semelhantes a Ele, que nós possamos andar como Ele andou, vivermos como Ele viveu, falarmos como Ele falou, sermos imitadores, como diz o apóstolo Paulo em outra carta, que nós possamos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Ajuda-nos, ó Deus, nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.